Corpo humano. Seu nariz fica mais quente quando você se deita, e é o sangue quente que passa por ele que o faz coçar. Hipotermia. Abaixo desta temperatura, o corpo começa a tremer e as coisas se complicam. O lugar habitado mais quente de todos. Em Dalol, na Etiópia, você encontrará sal pelando de quente, rochas vulcânicas e ácido sulfúrico. Chocolate derretido. São necessárias 400 sementes de cacau para fazer meio quilo de chocolate. Temperatura corporal das equidinas. Elas têm a temperatura corporal mais baixa de todos os mamíferos. Maior temperatura marítima. O Mar Vermelho tem esse nome por causa de um tipo de alga que faz a água ficar com um leve tom marrom avermelhado. A temperatura mais alta já registrada em Marte. Às vezes, faz mais calor em Marte do que em algumas partes da Terra. País mais quente do mundo considerando a média anual. Burkina Faso é um país africano pouco menor que o Tocantins e fica perto do deserto do Saara. Temperatura extremamente baixa para o corpo humano. Nesta situação, pode haver coma. Temperatura ideal para um tanque de peixes. A água quente tem menos oxigênio que a fria. Se o tanque ficar quente demais, os peixes não conseguirão respirar. Temperatura anual média da Índia. Até 2024, a Índia ultrapassará a China e se tornará o país mais populoso do mundo. Temperatura ambiente. Estudos mostram que quando a temperatura ambiente foge da faixa de 21 a 25 graus, sua produtividade e precisão no trabalho diminuem. Temperatura mínima para o corpo humano. Qualquer temperatura mais baixa que isso pode ser fatal para a vida humana. A temperatura mais alta da Antártica. Uma camada comum de gelo no continente mais meridional do planeta tem cerca de 1,5 km de espessura. Banho frio. Banhos frios aumentam o nível de energia, aceleram o metabolismo e melhoram a circulação. Equador marciano no verão. Acreditávamos que não existia água em estado líquido em Marte, mas os cientistas encontraram recentemente alguns vestígios de um lago. Temperatura média da Terra. Nosso planeta seria 50 graus mais frio se nossa atmosfera não existisse. É ela que retém o calor. A temperatura mais baixa a qual uma pessoa já sobreviveu. Em 1999, uma mulher de 29 anos ficou presa debaixo do gelo por 80 minutos. O coração dela não estava batendo, mas os médicos conseguiram recuperar seus sinais vitais. Debaixo da terra. Não importa qual o local ou clima do lado de fora. A 7 metros de profundidade, a temperatura é a mesma o ano todo. Iglu. Pode parecer que os iglus são abrigos temporários que podem ser facilmente destruídos, mas na verdade, eles conseguem resistir a um furacão. Temperatura média anual da Nova Zelândia. Independentemente da parte do país em que você viva, sua casa jamais ficará a mais de 130 quilômetros do litoral. Média anual dos Estados Unidos. Os Estados Unidos são o único lugar da Terra que tem jacarés e crocodilos. Os jacarés têm focinho largo em forma de U, enquanto o dos crocodilos é estreito e em forma de V. Rio mais frio. É o Neretva, que fica na Bósnia e na Croácia. Ele é também um dos mais limpos do mundo. Média anual da China. A China é um pouco menor que o Canadá, mas é o terceiro maior país do mundo. E mais, só tem um fuso horário. Geladeira. Marque no calendário. O Dia Nacional de Limpar Sua Geladeira é no dia 15 de novembro. Oceano Pacífico. Este nome significa mar calmo. Ironicamente, é no Pacífico que começam os furacões mais fortes. Fossa das Marianas. A parte mais profunda do oceano recebeu menos visitas humanas que a Lua. Só 3 pessoas conseguiram chegar até o fundo. Temperatura corporal do tubarão da Groenlândia. Assim como a maioria dos peixes, esse tubarão ártico tem sangue frio, então a temperatura corporal dele é a mesma do ambiente. O metabolismo baixo permite que esse animal viva até 400 anos. Ponto de congelamento da água. E é assim que ela fica armazenada. Quase 70% da água doce do mundo está presa em geleiras. Oceano Ártico. O oceano mais frio do mundo tem uma temperatura um pouquinho mais alta que o ponto de congelamento da água salgada. Temperatura corporal do esquilo do Ártico. É o único mamífero que consegue fazer sua temperatura corporal cair para abaixo do nível de congelamento. O deserto à noite. As temperaturas diurnas e noturnas de um deserto variam drasticamente por causa da falta de água. Média anual do Canadá.
O Canadá tem a temperatura média anual mais fria de todos os países e ganha até da Rússia. Também possui mais lagos que todos os outros países juntos. Temperatura de 1/4 de gelo. Na Suécia, existe um hotel que é todo feito de gelo, até as cadeiras e camas. Ele é reconstruído em todos os invernos. Dentro de uma geleira. As geleiras cobriam 32% do planeta durante a Era do Gelo. Nevasca. Embora não haja um limite de frio para a neve, as nevascas são mais propícias a acontecer nessa temperatura. Dia de inverno mais quente na Antártica. A Antártica tem 90% de toda a neve da Terra. Se ela se derretesse inteira, o nível global do mar aumentaria 60 metros. Isso equivale a 20 andares. Sorvete perfeito. Existe um tipo de ingá, o ingá feuillée, que tem gosto de sorvete de baunilha. Essa planta é comum na América do Sul. Congelador. Toda comida que é armazenada a essa temperatura ou menos está protegida para sempre. Limite de vida na Terra. Os cientistas descobriram que este é o ponto universal em que qualquer organismo vivo não consegue mais viver nem crescer. Dia mais frio na África. Esta temperatura foi registrada em 11 de fevereiro de 1935, no Marrocos. Verão no Polo Norte. A Antártica é o maior deserto do mundo. Algumas regiões não veem chuva ou neve há 2 milhões de anos. Pico do Monte Everest. Se fosse possível virar o Monte Everest de ponta cabeça e encaixá-lo na Fossa das Marianas, ainda haveria alguns quilômetros de folga. Limite operacional de celular no frio. Quanto mais frio, mais lentas as reações químicas dentro da bateria ficam. Um celular para de funcionar quando a temperatura é suficiente para congelar sua mão enquanto o segura. Luas de Marte. A NASA está pensando em montar estações espaciais nos satélites Phobos e Deimos para observar Marte futuramente. Inverno no Polo Norte. Não há terra firme no Polo Norte, só uma camada de gelo que flutua sobre o Oceano Ártico. Inverno na cidade mais fria da Terra. Oymyakon é a cidade habitada mais fria do planeta. Ela fica no norte da Rússia e tem 500 moradores. Lá você pode quebrar frutas congeladas como pedras de gelo. Do lado de fora de um avião em voo. Quando você está dentro de um avião, fica só 7% distante do espaço sideral. Mas se pudesse viajar para o espaço na mesma velocidade usada em rodovias, chegaria lá em 1 hora. Inverno no Polo Sul. O Polo Sul é mais frio que o norte. Não há seres vivos lá. Temperatura média em Marte. Em Marte, o céu é vermelho e o pôr do sol é azul. Ponto de sobrevivência. Esta é a temperatura mais baixa em que o organismo consegue sobreviver. Menos os tardígrados, eles resistem a qualquer coisa. Gelo seco. O gelo seco não tem estado líquido. Ele se torna um gás quando derrete. Temperatura mais fria da Terra. Foi registrada em 21 de julho de 1983, na estação Vostok, na Antártica. Temperatura mais fria da atmosfera terrestre. Grande parte do oxigênio da nossa atmosfera não vem das plantas terrestres, mas das fitobactérias dos oceanos. A temperatura mais fria da Terra. Teoricamente, a temperatura mais baixa possível no nosso planeta só pode ser alcançada na Antártica se o Sol não nascer, o céu estiver claro e a umidade baixa e não houver vento algum. Temperatura de Júpiter. O maior planeta do nosso sistema solar é ainda maior do que você pensava. Ele tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas juntos. No lado obscuro da ISS. A Estação Espacial Internacional gira ao redor do nosso planeta a cada 90 minutos. Quando estão a bordo dela, os astronautas veem o Sol nascer de 15 a 16 vezes por dia. Temperatura mais baixa já registrada em Marte. É frio pra caramba, mas ainda assim um pouquinho mais quente do que imaginamos, graças à fina atmosfera desse planeta. Ganímedes. Este é um dos 79 satélites conhecidos de Júpiter, a maior lua do Sistema Solar. É maior do que Mercúrio. Temperatura de Saturno. Como este planeta é feito de gás, flutuaria se fosse colocado dentro d'água. Mercúrio à noite. Mercúrio não tem atmosfera, então mesmo sendo o planeta mais próximo do nosso Sol, não consegue reter calor. Sua temperatura cai drasticamente à noite. O lado escuro da Lua. É o que nunca conseguimos ver aqui da Terra. O mesmo lado da Lua está sempre virado para o nosso planeta. Nitrogênio líquido.
O nitrogênio geralmente existe em forma gasosa. Ele compõe quase 80% da nossa atmosfera e é o quinto elemento mais abundante do universo. Temperatura de Netuno. O planeta mais distante do nosso Sol tem os ventos mais fortes do Sistema Solar. Eles podem atingir 1.900 km por hora. Isso é quase que o dobro da velocidade do som. Temperatura de Urano. Urano é o planeta mais frio do Sistema Solar, embora não fique muito longe da nossa estrela. Temperatura do planeta 9. Este é um planeta hipotético que ainda não foi descoberto, mas acredita-se que fique fora da região do nosso Sistema Solar. Temperatura mais fria de Plutão. Plutão está tão longe que nem completou sua primeira órbita ao redor do Sol desde sua descoberta, em 1930. E isso só vai acontecer em 2178. Temperatura de Sedna. Sedna é um planeta anão que foi descoberto em 2003. Ele está tão distante do Sol que leva 10.500 anos terrestres para completar uma órbita. Espaço sideral. O espaço sideral é gelado e completamente silencioso. Nebulosa do Bumerangue. Este é o lugar mais frio do universo. Temperatura mais fria já alcançada. Essa temperatura foi alcançada em um laboratório em 2003. Zero absoluto. Este é considerado o mínimo absoluto de temperatura. Teóricos dizem que nada pode ser mais frio que isso. Ei, se você aprendeu algo novo hoje, curta este vídeo e o compartilhe com um amigo. E aqui estão alguns outros vídeos legais de que eu acho que você vai gostar. Basta clicar à esquerda ou à direita e permanecer no lado incrível da vida.